Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês a análise da ação Copel, certo? A CPLS6. Será que vale a pena investir nessa ação? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, alguns indicadores aqui que eu andei pesquisando, certo? Sobre a CPLS6, para a gente analisar de fato junto e para você tomar sua decisão se deve ou não de fato investir nessa empresa, beleza? Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Então sem mais delongas, roda a vinheta, vamos pro vídeo. Então pessoal, trouxe aqui uma apresentação, certo, para guiar esse nosso estudo, essa nossa análise, certo, da Copel. Quero deixar bem claro que esse vídeo não representa uma indicação de compra. Eu particularmente tenho essa empresa na minha carteira, certo, de investimentos, na minha carteira particular. Porém, quero deixar bem claro mais uma vez, não representa uma indicação de compra. Você deve tomar a sua decisão de investir ou não nessa empresa baseado nos seus princípios de investimento, beleza? Então, particularmente, ela se encaixa assim nos meus princípios. É uma empresa que eu acredito. Vou justificar para vocês no decorrer dessa análise aqui, beleza? Mas você deve tomar a sua própria decisão baseada nas suas análises e nos seus próprios princípios. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, eu trouxe aqui algumas informações sobre a Copel para vocês, certo? Ela é uma empresa do setor elétrico, certo? De distribuição de energia lá do estado do Paraná. Ela foi criada em 26 de outubro de 1954. É uma empresa que abriu capital na Bolsa Brasileira em 94, certo? 1994. Ela abriu capital na Bolsa de Nova York em 1997, inclusive foi a primeira empresa do setor de energia brasileira a abrir seu capital lá na Bolsa de Nova York. É uma empresa que tem como foco a distribuição de energia, certo, do estado do Paraná, como eu falei para vocês anteriormente. É um setor pouco volátil, então o setor de energia, certo, é um setor muito procurado para aqueles investidores iniciantes e aqueles investidores também que não curtem alta volatilidade. É uma empresa que tem, na verdade, um setor que tem distribuição de bons dividendos. Então, é um setor, podemos dizer assim, um pouco mais conservador. E é por isso também que chama muita atenção de diversos investidores por aí. E além de tudo isso, essa empresa, a Copel, certo, ela atende diretamente mais de 4,5 milhões de unidades consumidoras lá no estado do Paraná. Certo, pessoal? Então, eu fui lá no site do Status Invest e trouxe algumas informações para vocês, que é para a gente poder guiar essa nossa análise, beleza? Então, no dia que eu analisei, hoje, dia 12 de janeiro de 2022, o valor de cotação da CPLS6, que foi a empresa que de fato analisei, a ação que eu analisei, estava de R$ 6,20. Ela possuiu como mínima nas últimas 52 semanas R$ 5,22 e a máxima foi R$ 7,20. Uma coisa que chama muita atenção de todos os investidores é justamente o dividend yield dessa empresa. Ela apresentou um pagamento de 21,12% nos últimos 12 meses. Isso é um dividendo muito alto. Então, isso chamou a atenção de muitas pessoas, só que o meu objetivo aqui nessa análise também com vocês é explicar um pouco sobre esse dividend yield, explicar se ele é consistente ou não, certo? Para que você também não invista nessa empresa só baseado nesse dividend yield aqui que ela pagou nos últimos 12 meses, porque isso não é promessa de pagamento futuro, certo? Isso aí foi algo que já aconteceu. Então a gente deve entender um pouco mais a fundo por que ela pagou esse retorno tão elevado nesse último ano, nesses últimos 12 meses, e saber se isso é recorrente, se isso é consistente ou não para os próximos anos, certo? E ela possui uma valorização nos últimos 12 meses de 6,35%. Então ela vem tendo um pouquinho de valorização aí no último ano. Aqui embaixo, nesse gráfico, a gente consegue ver a evolução da cotação dessa ação, certo? Desde 2017, 2018, que ela saiu do patamar lá por volta de R$2, e ela começou a crescer bastante, justamente no período 2019-2020, onde ela bateu lá próximo dos seus R$7, chegando a bater R$7,20 justamente no final, no caso, do ano passado, no ano de 2021, beleza? Mas vamos analisar alguns outros indicadores também da CPLS6. Então, eu trouxe aqui, já de cara, algumas informações que você acessa tranquilamente lá no site do Status Invest, certo?
Então, algumas informações que me chamaram muita atenção foi justamente o que? O dividend yield muito alto, 21,12%, isso é bem incomum. Ela tem um PL hoje de 3, certo? É uma relação preço-lucro, quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelos lucros da empresa. Então esse PL está bem baixo, na verdade está no patamar mais baixo dos últimos anos aí. Ela tem um PVP de 0,79, o que significa isso? Significa que ela está sendo cotada a 21% abaixo do seu valor patrimonial, que gira em torno hoje de R$ 7,88. Ou seja, uma ação da Copel, uma única ação da CPLE6, ela vale R$ 7,88 e a gente viu que ela está disponível lá na bolsa, está sendo comercializada lá no mercado secundário a R$ 6,20. Então isso, a princípio, chama também a nossa atenção, já que a gente pensa em comprar boas ações a preços baixos, beleza? Então, além disso, o que é que me chama mais atenção também dessa empresa? Os indicadores de endividamento, a empresa que ela é pouco endividada, certo? Ela tem indicadores de eficiência bem elevado. Inclusive depois eu vou citar aqui um pouco para vocês sobre essa relação aqui, que ela tem uma margem bruta menor do que a margem líquida. Como é que pode isso? Então daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, certo? Sobre isso. Só que a gente consegue ver que é uma empresa com indicadores de rentabilidade bem elevado e também com indicadores de crescimento dos últimos 5 anos aí, tanto em questão de receita como também nas questões de lucros, beleza? Mas vamos aprofundar um pouco a nossa análise, porque a gente olha às vezes um PL de 3, um PVP de 0,79 e pode pensar, poxa vida, essa empresa está barata. Só que a gente precisa entender como é o comportamento histórico dessa empresa. Será que de fato ela está barata ou será que ela sempre operou nessa faixa? Então vamos entender mais um pouco sobre a CPLE6. Então aqui a gente consegue ver o PL histórico dela. Então a gente vê que de fato ela está no menor patamar de sua história, certo? Ela tem uma média ali por volta de 7,07, ou seja, 7 vezes o lucro da empresa, e hoje ela está sendo cotada a 3 vezes o lucro da empresa. Então isso significa que você compraria essa empresa e dentro de 3 anos meio que ela pagaria o retorno, no caso do seu investimento. Então assim, é um PL muito baixo dessa empresa, certo? A gente pode perceber isso que no seu histórico, de fato, ela está bem descontada, esse indicador. E passando para o próximo indicador, a gente pode olhar o PVP, que está por volta de 0,79 em sua média de todos os anos. Essa empresa ela tem um PVP médio de 0,72, porém, de 2019 para cá, ela passou assim a operar um pouco acima da faixa do seu valor patrimonial para dentro da faixa. Então a gente pode ver que é uma empresa, você está pagando um valor realmente adequado para a qualidade da empresa. A gente vai olhar um pouco mais para poder avaliar a qualidade de fato ou não da empresa, mas a gente consegue ver sim que esse PVP, na verdade, de 0,79 que ele se encontra hoje, está bem próximo da média e ele está, na verdade, bem descontado em comparação ao PVP histórico do caso dos últimos 3 anos, certo? Principalmente período de crise, de pandemia e tudo mais. Também um pouco afetada por conta da crise hídrica, mas a gente pode ver que mesmo assim ela conseguiu sim manter um PVP mais elevado e hoje a gente tem um PVP de 0,79. Então eu considero sim um indicador também bem descontado da CPLE6 nesse momento. A gente consegue também identificar que ela tem uma dívida líquida dividida pelo PL muito baixo. Isso significa que essa empresa está pouco endividada. Normalmente, empresas do setor, eles possuem uma alavancagem financeira mais elevada devido à necessidade de altos investimentos, na verdade, né? E a gente consegue perceber que, de fato, o CPLE6 está com uma dívida líquida bem baixa, aqui no caso 0,27, 0,26 o indicador dela está, bem próximo no caso a média que seria 0,27. Então a gente consegue ver que em 2014, 2018 ela teve o seu ápice, certo, de endividamento, mesmo assim muito distante ainda de 1, ou seja, muito distante do valor da empresa. Então isso traz uma certa tranquilidade também para nós investidores, beleza? Então a gente consegue ver que a gente tem mais um indicador aqui, o que? Descontado. Com relação a esses indicadores aqui de eficiência, de rentabilidade e crescimento, a primeira questão, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação a isso aqui. A gente tem uma margem bruta mais baixa do que a margem líquida. E por que isso está acontecendo, Robert, com o CPLE6? Por que ela está apresentando isso? Porque essa empresa ela teve um fato não recorrente nesse último ano. E o que foi esse fato não recorrente?
ela leiloou a parte da empresa, no caso a Copel Telecomunicações. Isso fez com que entrasse um fluxo de dinheiro bem elevado lá no caixa da empresa e fez com que a Copel dividisse esse capital, esse dinheiro apurado desse leilão, certo? Com os seus acionistas. Então, quando ela fez isso, isso fez com que o dividend yield dela subisse muito, que é o que justifica esses 20%, 21% de retorno aí nos últimos 12 meses de Copel, que, como eu falei para vocês, não é recorrente justamente por conta desse motivo. Ela veio justamente por conta do leilão lá da Copel Telecomunicações e fez também com que essa margem líquida ela ficasse mais elevada do que a margem bruta. Mas normalmente essa empresa ela tem uma margem bruta lá esperada por volta de 40% e uma margem líquida sim esperada por volta de 22, 20%. Mas mesmo assim é uma margem líquida muito elevada para um setor tão perene, um setor tão tranquilo e principalmente para uma empresa que eu vejo com indicadores tão descontados, como a gente viu questão de endividamento, que ela conseguiu diminuir também justamente porque ela tinha capital em caixa, então ela conseguiu diminuir mais ainda esse endividamento que ela tinha, certo? É uma empresa que tem como indicadores de rentabilidade, a gente vê o ROE, que seria o retorno justamente do patrimônio da empresa, então por volta de 26%, então é uma empresa muito eficiente, na verdade a gente consegue ver, certo? Ele tem indicadores bem interessantes. Além de tudo mais, capacidade de geração de receita dos últimos 5 anos por volta de 4,5% e capacidade de geração de lucro dos últimos 5 anos de 36%. Lembrando que esses lucros aqui eles estão bem elevados também justamente por conta desse fato não recorrente que aconteceu, mas mesmo assim, se a gente for analisar os indicadores de crescimento dessa empresa, ainda assim são muito relevantes, beleza? Então, olhando agora o retorno, justamente quanto é que do lucro dessa empresa o pessoal distribui para os seus acionistas. Então, será que de fato, se eu investir em Copel, em CPLS 6, eu vou ter um bom retorno do meu investimento? Será que é uma empresa que paga dividendos, principalmente para quem busca, né? Empresas que pagadoras ali de dividendos certinhas. Será que Copel é uma empresa que paga, ela tem essa recorrência? Então a gente consegue ver que ela é uma empresa que, na média, ela sempre pagou por volta aí de 42%, certo? Do lucro líquido que ela teve, ela deu de retorno para os seus acionistas. É a empresa que tem essa política justamente por ser uma empresa, ainda mais agora no caso, que saiu alguns fatos no ano passado aí que o estado do Paraná pediu que essa empresa ela desse, no caso ela fizesse maior distribuição, no caso, aos seus acionistas lá do seu lucro. Então, isso fez com que a empresa no ano de 2020, ela pagasse, no caso, um retorno aí para os seus acionistas por volta de 64, 65% do seu lucro. Então, a gente vê que, de fato, é uma empresa que distribui muito bem os seus lucros para os seus acionistas, certo? Então, fazendo alguma análise aqui agora um pouco mais simples e mais direta, é uma empresa que ela tem um patrimônio líquido por volta aí de 21 bilhões e meio, certo? Possui uma dívida bruta de 10 milhões e meio aproximadamente, só que como ela tem quase 5 bilhões de disponibilidade, então ela possui uma dívida líquida de apenas 5,6 bilhões. Então a gente vê que o patrimônio líquido dessa empresa supera em muito a sua dívida líquida. Então é uma empresa de fato saudável, uma empresa enxuta, se comparada com tantas outras empresas aí do setor de energia, certo? O setor elétrico. Então a gente consegue ver aqui alguns acionistas da Copel, a posição acionária dela. Então a gente consegue ver que o estado do Paraná ele possui de fato 67% das ações ordinárias dessa empresa, possui por volta de 7% das ações preferenciais. O BNDES também tem uma participação tanto em ações ordinárias por volta de 12%, como de ações preferenciais por volta de 31%. Lembrando que o BNDES está liquidando aos poucos as ações também da Copel, mas não só da Copel, vale ressaltar isso, seria também de outras empresas, como ele fez também de Petrobras, de Vale, certo? Então isso é uma atividade do BNDES, uma estratégia que eles estão adotando, mas que isso não venha afetar também a Copel, porque cada vez mais que o BNDES passa a vender as suas ações, a sua participação, passa a entrar mais pessoas físicas, provavelmente, nessa empresa, e a ação ela pode ficar cada vez mais até líquida, certo? Então isso não vai afetar em muita coisa do movimento, no caso das ações da Copel, beleza? Então é uma empresa que ela tem mais de 85.500 investidores, certo? Dos quais 98% deles são o quê? São pessoas físicas, beleza, pessoal? Então a última informação aqui que eu trouxe para vocês, que eu tirei lá do Status Invest, é com relação à receita líquida, certo? Da Copel, que me chama muita atenção,
Porque se a gente analisar desde 2008, é uma empresa que nunca reportou prejuízo. É uma empresa que tem um lucro líquido desde 2008 até hoje, ela nunca reportou de fato nenhum tipo de prejuízo, muito pelo contrário. E sempre distribuindo seus rendimentos junto aos seus acionistas. Então isso traz muita segurança para o investidor, porque é uma empresa que ela tem balanços sólidos, pouco endividamento. Hoje ela está operando a múltiplos baixos, então isso mostra a oportunidade de investimento na empresa, certo? E a gente tem a segurança que foi uma empresa que nunca reportou prejuízo, então a maior probabilidade é que ela continue operando dessa maneira. Sem falar também que o setor de energia, o setor elétrico é um setor perene, não é um setor tão volátil, então principalmente para quem está começando os investimentos, quem está querendo se expor ao mercado de renda variável, principalmente nas ações, a Copel, não só a Copel, mas também o setor de energia, como a Taesa também, são empresas excelentes justamente por essa baixa volatilidade, mas a gente vê aqui na Copel justamente o que? Uma empresa líquida, uma empresa saudável, com baixo endividamento, com balanços sólidos, então isso traz muita segurança na hora de se investir, certo? Então, para a gente entender um pouco de onde é que vem a receita da Copel, eu trouxe também aqui para vocês essa informação que eu tirei lá da Suno, certo? Então, quase 60% da receita da Copel vem justamente da distribuição de energia. Geração e transmissão é por volta de 25%. Ela tem 11,4% dessa receita que vem da fonte de comercialização, 2,5% de gás, e ela tem 1,8% mais ou menos, que seria essa parte roxa aqui, justamente da Copel Telecom, que foi recentemente aí leiloada, beleza? Só que a empresa ela pretende cada vez mais ela sair, no caso, dessa parte também de gás, então ela pretende focar mais no trabalho de geração, de transmissão e distribuição, que são os pontos fortes de fato da Copel. Então recentemente ela vem comprando parques aí eólicos, principalmente aqui no Nordeste também ela fez investimentos, e é uma empresa também que ela pretende investir na parte também de energia solar, captação de energia solar. Então a gente vê de fato que ela tem projetos bem interessantes aí para o futuro, e isso também traz segurança para nós investidores. Então aqui eu elenquei algumas oportunidades que eu vejo para a Copel e alguns riscos também. Então é uma empresa que eu vejo com baixo nível de inadimplência, principalmente por se tratar do estado do Paraná. Se a gente for olhar para outros estados como Rio de Janeiro, a gente já vê um nível de inadimplência bem elevado. E se você parar para tirar um retrato no caso do período de pandemia, em que muitas pessoas também passaram por um período ali, no caso de maior recesso econômico, de um aperto financeiro de fato. Então, lá no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve um nível de inadimplência do setor de energia bem mais elevado. Já lá no Paraná, isso não ocorreu. Então, é uma empresa que a gente tem essa segurança justamente por conta que tem um baixo nível de inadimplência, então é uma empresa que ela vai conseguir gerar caixa com mais tranquilidade. Ela possui balanços sólidos, como eu falei para vocês. É uma empresa pouco alavancada quando comparada com outras empresas do mesmo setor, certo? É uma das empresas menos alavancadas atualmente. É uma empresa boa pagadora de dividendos, certo? Como a gente viu, se bem que aqueles 20% lá, como eu falei para vocês, ela é insustentável, justamente foi um fato não recorrente, isso se encontra lá no balanço muito bem enfatizado, certo? Então, a gente também conseguiu perceber que ela possui múltiplos bem descontados, o que mostra o quê? Uma grande oportunidade de se investir numa boa empresa a preço baixo. Riscos que eu encontrei da Copel, de se investir na Copel, é uma empresa estatal, ela é controlada pelo estado do Paraná, é um setor muito regulado, então, por exemplo, o estado ele pode ter uma intervenção muito grande dentro dessa empresa, certo? Não só o estado, como também o governo propriamente dito. É uma empresa que usa de capital intensivo justamente para fazer investimentos elevados, certo? E como eu falei para vocês também, esse dividend yield de 20% é insustentável. Para quem chega aqui no caso, que busca uma empresa só por indicadores, chega lá, encontra Copel pagando 20% de dividend yield, você olha assim e diz, não, eu vou investir nessa empresa, só que eu quero deixar vocês já cientes disso, isso é insustentável, isso foi um fato não recorrente, certo? Essa empresa ela tem uma média de pagamento aí de dividend yield por volta de 8%, 10%, que na minha opinião, eu já acho muito interessante. Então, para finalizar a nossa análise aqui, eu trouxe uma frase de Warren Buffett, que ele fala, por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, na minha opinião, você está pagando hoje, tendo a oportunidade de pagar um preço muito baixo numa empresa que tem um valor bem mais elevado.
Beleza, pessoal? Então é por esse motivo que eu sim invisto na Copel, eu acredito sim, certo? No crescimento ainda da empresa, no pagamento de bons dividendos ainda para ir para frente, beleza? Só que, claro, precisa se acompanhar de perto justamente a gestão da empresa, ver como é que se encontra isso, e tem que estar também de olho um pouco na política lá no Paraná para ver como é que vai andar aí as coisas, para a gente poder ter uma segurança maior, já que quando a gente compra uma empresa estatal, seja ela Copel, seja ela Banco do Brasil ou Petrobras, a gente tem que saber que existe a possibilidade sim de uma interferência política aí no meio do caminho, beleza? Então, era isso o vídeo de hoje, pessoal. Comenta aí para mim, deixa aí nos comentários, você possui Copel na sua carteira? Você pretende ter ela na sua carteira? Ou você não acha uma ação interessante para se ter no seu portfólio? Deixa aí nos comentários se você tem ou não e o porquê, certo? Quais são as ações que vocês acham mais interessantes também para o futuro? Quem sabe também eu não faço uma análise deles, beleza? Então é isso aí. Se você é novo por aqui, como eu falei para vocês lá no começo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo. Valeu!